Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Química Mais, professor Marcos Filho junto com vocês novamente. E hoje nós vamos fazer algumas questões sobre o tema de cálculos químicos. Tema esse que nós já disponibilizamos uma sequência de aulas aqui no nosso canal, você pode acompanhar tanto com deduções como com exercícios. E hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais na contextualização e, claro, no desenvolvimento dos cálculos referente a essa parte tão importante da química, que é os cálculos químicos. Então vamos lá, separei aqui 3 questões para a gente, vamos começar com a primeira. A primeira diz assim, ó: devido à toxicidade do íon lítio, a concentração máxima desse íon no sangue deve ser disso daqui, ó, 1 mmol por litro. O que significa isso daqui, pessoal? Observe que eu tenho 2 M's aqui, isso aqui significa, ó, milimol, belezinha? Milimol é 1 milésimo de 1 mol. Quanto equivale 1 milésimo de alguma coisa? 0,001. É 1 dividido por 1000. Então, essa concentração aqui de 1 milimol, ela pode ser escrita como sendo 0,001 mol por litro. Ou, se você quiser colocar em notação científica, né? 1/10 a menos 3 mol por litro. Belezinha? E aí ele vai. Então, essa é a concentração do íon lítio que tem que estar presente no sangue de maneira máxima. Não deve passar disso daí. Considerando que um adulto tenha 5 litros de sangue, a massa total em miligramas de íons lítios no sangue desse adulto deve ser. Então, primeiramente, quando a gente resume o termo em cálculos químicos, galera, geralmente, de maneira bem geral mesmo, nós temos 3 grandezas macroscópicas para trabalhar. Nós temos a grandeza do mol, nós temos a grandeza da massa e nós temos a grandeza do número de partículas, que podem ser átomos, moléculas ou íons. E aí vai existir quimicamente uma relação matemática que junta essas 3 grandezas que nós podemos aferir à matéria de maneira proporcional e de maneira a fazer com que nós seguimos nas nossas relações de cálculos químicos. Nós sempre podemos fazer a seguinte relação: 1 mol de uma substância química vai estar relacionado com uma certa massa, que nós denominamos de massa molar, e essa quantidade de 1 mol vai ser aferida com uma quantidade de partículas aproximadamente igual a isso daqui, ó, 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Belezinha? Então, essa trinca macroscópica aqui, ela resume de maneira geral como que se darão os nossos cálculos químicos. É claro que existirão questões que vão além dessa trinca macroscópica aí, mas em 99% dos casos ela vai ser usada nas questões envolvendo cálculos químicos, principalmente nas questões que envolvem massa. Então, observa, se liga, aqui ele está pedindo para a gente, ó, a massa total desse elemento aqui, desse íon aqui, que pode estar presente no sangue de maneira máxima. E ele deu para mim a concentração dele no sangue. O que é a concentração aqui? Se você olhar para a unidade, você dispensa o uso de qualquer fórmula, pessoal. 1/10 a menos 3 mol por litro, que vem lá de 1 milimol. Então, significa o quê? Que a cada 1 litro de sangue, eu vou ter uma quantidade em mol de 1 vezes 10 a menos 3 mol do nosso amigo lítio, dos íons lítio, que na tabela periódica, como ele está na família 1A, seria lítio mais, isso não vai fazer diferença no cálculo. Como o camarada tem 5 litros de sangue, um camarada adulto, então a cada 5 litros eu vou ter uma quantidade de mol X, belezinha? Esse X aqui, então, vai sair o quê? 5 vezes 10 a menos 3 mol de íons lítio. Tranquilo? Então, essa é a quantidade de lítio que o adulto, de fato, pode apresentar no seu sangue. Ele quer saber qual é a massa disso daí. Então, agora eu vou o quê? Eu vou observar o dado que ele me deu lá na questão, que é um dado sempre que eu tenho à minha disposição. No Enem, ele não dá a tabela periódica, coisa que eu poderia fazer a consulta dessas massas molares, então ele tem que fornecer isso daqui na questão. Ele deu a massa molar do lítio, significa que o lítio tem 7 gramas por mol de massa molar. Então, se eu aplicar essa relação aqui para o lítio, eu vou ter o quê? Ó? Que a cada 1 mol de lítio, eu vou ter uma massa de 7 gramas, e isso vai me dar 6 vezes 10 elevado a 23 íons lítio. Belezinha? No caso aqui, as partículas são os íons lítios que estão contidos no sangue. Como a quantidade que eu tenho aqui, que eu acabei de descobrir, está em mol, então eu jogo aqui embaixo no 1 mol. Ó. 5 vezes 10 elevado a menos 3 mol vai me fornecer uma massa de íons lítio
x. Então, a regrinha de 3, ó, ela vai se concentrar nesse cantinho esquerdo aqui da conta. Quando você fizer aqui, ó, você vai chegar aqui, x é 35 vezes 10 elevado a menos 3 gramas dos íons lítio. Belezinha? E a gente chega no final do cálculo. Como a questão pede a massa em miligramas e ele está em grama, eu vou multiplicar isso aqui por 1000. Então, esse 10 a menos 3 aqui, ó, ele vai sumir. Então, isso daqui vai nos restar com 35 miligramas. A resposta que você encontra na letra E de elefante. Tranquilão? Vamos para a segunda agora. A segunda vai nos dizer assim, ó, o seguinte. Ferormônios são compostos orgânicos secretados pelas fêmeas de muitos insetos para determinadas funções, dentre as quais a de acasalamento. Um determinado feromônio utilizado com essa finalidade, tem fórmula molecular, ele deu a fórmula aqui, ó, C19H38O. Isso daqui, ó, como o próprio nome já diz, galera, é a fórmula molecular. Portanto, isso daqui, ó, é a molécula que se refere à substância química lá dos feromônios. E normalmente a quantidade excretada é cerca de 1 vezes 10 elevado a menos 12 gramas. Então ele me deu aqui, ó, a massa dessa substância. Não confunda isso daí com massa molar, beleza, galera? Massa molar terá sempre unidade de grama por mol. Nunca que vai ser valor assim com notação científica. Pode-se afirmar, então, que o número de átomos de carbono existentes na massa secretada é... Muito cuidado aqui. Se você fizer a relação universal, o tripé macroscópico que nós temos sempre nos cálculos químicos, nós vamos ter o quê? 1 mol da substância vale a sua massa molar, que vale 6 vezes 10 a 23 partículas. Essas partículas, ó, mais uma vez, podem ser átomos, moléculas, íons, elétrons, a quantidade que seja, o termo que ele está trabalhando na questão. No caso aqui, qual é a substância que ele está trabalhando na questão? É essa daqui, ó, mais uma vez. C19H38O. Ela é uma molécula. Então, essa substância que ele está trabalhando aqui é uma substância em que as partículas serão o quê? Serão moléculas. Só que a pergunta dele na questão não é querer saber apenas ou só apenas o número de moléculas. Ele está interessado, ó, nos átomos de carbono. Então, ele está interessado só na parte de carbono da parte molecular dos feromônios. Então, como é que eu desenvolvo isso daqui? Primeiramente, a massa molecular aqui está errado, não tem a ver com essa água, não. A água aqui está fora de questão. A massa molar aqui dos elementos, ó, ela vai ser 12 gramas do carbono, o hidrogênio é 1 e o oxigênio ele vale 16. Isso aqui é dado, tem que ser fornecido na questão, belezinha? Então, quando você fizer aqui, ó, quando você calcular a massa molecular aqui de maneira adequada, você vai ter um valor de 282 gramas por mol. Tranquilo? Então, significa que aplicando aqui, ó, você terá 1 mol dos feromônios, está para 282, que vale 6 vezes 10 elevado a 23. Como os feromônios são substâncias em forma de moléculas, microscopicamente, então aqui vai o nome moléculas. Okay? Como eu tenho aqui, ó, a massa desses feromônios, 10 a menos 12, então eu coloco aqui embaixo da massa molar e chego no número de moléculas. Mas, Marcos, ele não quer de mim o número de moléculas, ele quer o número de átomos de carbono. Muito bem. Em uma molécula aqui do feromônio, olha a fórmula molecular aqui mais uma vez, ó. Em uma molécula, quantos átomos de carbono eu vou ter, povo? 19. Então, significa que a cada moléculazinha presente na massa secretada, eu terei 19 átomos de carbono, belezinha? Então, eu acho o número de moléculas e depois eu faço essa multiplicação por 19 para chegar nos átomos finalmente de carbono, belezinha? Como é que você vai ter aqui? Faz o cruz credo, faz a regra de 3, então você vai ficar com x vai ser 282, vai ficar no denominador, e no numerador você vai ter 6 vezes 10, 10 a menos 12, ó, com 10 a 23 fica o quê? 10 elevado a 11, ok? Matematicamente aqui a gente pode fazer o quê? 6 vezes 10 elevado a 11, e esse 282 aqui bota para notação científica, né? Bota 2,82 vezes 10 ao quadrado. Vem até aí? E aí, olha só, eu fico com 6 dividido por 2,82, vai dar aproximadamente 2 isso daqui, né? Se você considerar que 2,82
é aproximadamente 3, então 6 dividido por 3 dá aproximadamente 2. Então você vai ter aqui, ó, fazendo aqui a divisão, ó, deixa eu apagar isso aqui, fazendo aqui a divisão exata, você vai ter o valor de 2,1. E a parte da notação, ó, 10 elevado a 11 em cima, dividido por 10 ao quadrado. Conserva a base e, como é uma divisão de potências, você subtrai os expoentes. Fica 10 elevado a 9. Okay? Então, essa é a quantidade de moléculas de ferro-hormônio que estão presentes na massa secretada. Mas ele não quer o número de moléculas, ele quer o número de átomos de carbono apenas. Então, mais uma vez, ó, a fórmula da molécula é C19H38O. Se ele estivesse perguntando para mim o número de moléculas, então eu já teria chegado na resposta. Como em uma molécula do ferro-hormônio, mais uma vez, ó, eu tenho 19 átomozinhos de carbono, então essa quantidade total aqui de moléculas, multiplicado por 19, vai me dar a quantidade de carbonos que eu vou ter nesse conjunto todo aqui. Belezinha? Quando você fizer essa multiplicação aí, ó, você vai chegar em aproximadamente 40 vezes 10 elevado a 9 átomos de carbono. Ajustando esse 40 aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 10ª átomos de carbono. Tranquilão? E nós chegamos na resposta da letra D de dado. Beleza? Vou fazer a terceira e última questão. Se liga. Agora o dado aqui da massa da água está correto, ok? Diz assim, um determinado volume de água foi colocado em um recipiente de formato cúbico e em seguida resfriado a 0 graus, formando então gelo. Após a mudança de estado físico, um analista determinou o número de moléculas presentes no cubo de água formado. Desprezando possíveis efeitos de compressão ou expansão e admitindo que a aresta do cubo, é como se fosse o lado do cubo, é igual a 3 centímetros, o número de moléculas de água presentes no cubo será de aproximadamente. Vamos lá. Essa é a questão, aquela questão que eu havia dito, que nós trabalhamos além daquele tripé macroscópico dos cálculos químicos. Como é que é o tripé, pessoal? Vamos colocar aqui em cima. 1 mol de uma substância vale a sua massa molar, que vale 6 vezes 10 a 23 partículas. Se você observar, o que ele está dando aqui de maneira mais incisiva para a gente é a aresta de um cubo. Se você lembrar, né, um cubozinho, quando você forma lá gelo no congelador, o gelo vai sair no formato cúbico, a menos que a caçamba de gelo esteja em outro formato geométrico, mas geralmente é cúbico. Então ele está dizendo que a aresta do cubo, ó, esse ladozinho aqui do cubo, vale 3 centímetros. E um cubo regular, todas as arestas valem igual. Então significa dizer que com a aresta do cubo, eu sou capaz de achar o volume desse cubo. Achando o volume do cubo, como o cubo é feito de água, né? Água solidificada, gelo, então eu consigo encontrar aí o volume de água. Como é que é o volume de cubo, galera? É a aresta elevado a terceira, elevado ao cubo. Então você vai ter que o volume vai ser 3 centímetros elevado ao cubo. Isso daí vai me dar 27 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa de 27 ml. Belezinha? Então, ó, cheguei no volume de água. Se eu usar a minha relação macroscópica aqui, ó, eu vou ter o quê? 1 mol de água está para a sua massa molar, que vale 18, e que está para quantas moléculas? Lembre que água é uma substância em forma de moléculas. Então você vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tudo bem? Ora, eu tenho o dado do volume de água, beleza, mas eu não tenho no meu tripé macroscópico nem volume aqui, nem aqui, nem aqui. Então eu não posso colocar esse 27 em lugar nenhum aqui do meu tripé macroscópico, porque no meu tripé eu só vou ter mol, massa e o número de moléculas no caso. Então significa dizer que eu vou ter que fazer um cálculo à parte para poder obter alguma grandeza do tripé macroscópico para chegar no que ele quer finalmente, que é o quê? Ele quer saber, repito, o número de moléculas de água. Eu já sei que o X vai ficar aqui. Então eu preciso de algum dado, além do lado desse X, que pode ser ou da massa ou do mol, para fechar a regra de 3. E se você observar mais uma vez nos dados da questão, ó, ele trouxe aqui a densidade da água. Quanto é que vale a densidade da água? 1 grama por centímetro cúbico. Então observa, eu tenho volume e tenho densidade de água. Questões em que ele dá densidade de água, é certeza que você vai ter que usar o quê? Vai ter que usar a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume.
Você tem a densidade, ó, que vale 1 grama por centímetro cúbico. Você tem o volume, que vale 27 centímetros cúbicos. E você descobre, então, a massa. No caso específico da água, né, como ela tem densidade 1, então significa dizer que massa e volume vão ter os mesmos números, né? Vai ter a mesma quantidade numérica. Então, a massa aqui vai ser igual a 27 gramas. Essa é a massa, então, do nosso cubinho de aresta 3. Eu jogo essa massa aqui e fecho o cálculo da minha regra de 3 simples. Belezinha? Quando você fizer aqui, ó, se você observar, 18 para 27 é uma multiplicação por 1,5. Então, se você multiplicou por 1,5 um lado da regra de 3, o outro você também vai multiplicar por 1,5. Então, 6 vezes 1,5, né? 6, 10 a 23 vezes 1,5, você vai chegar no valor de 9 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E a gente fecha a continha, mais uma vez aqui, letra E como nossa resposta. Beleza, galera? Pessoal, foi bom estar aqui com vocês. Se inscreva no nosso canal, curta a nossa fanpage no Instagram e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!